mudar de assunto, porque conforme a idade vai chegando, a memória pode apresentar apagões. Mas tem uma forma de manter a memória saudável. Quem vai contar pra gente é a Ticiana Mugelli, que está recebendo de volta o nosso colunista, o médico geriatra Marcos Cabreira. Oi, Ticiana. O que a gente pode fazer aí para não ficar tão esquecido conforme o tempo vai passando? Olha, Gisele, não sou eu que vou responder essa pergunta, não. A gente vai direto para o nosso colunista. Muito bom tê-lo de volta, doutor. E a pergunta da Gisele e de muita gente: como que a gente pode fazer para manter aí a memória ativa, saudável, em qualquer idade? Um bom dia para você. Olha, bom dia. É um prazer estar aqui falando de memória ainda, que é uma coisa tão importante, né? Primeiro que eu acho que essa ideia, né, de que assim, como eu posso fazer? É você mesmo que tem que fazer, né? É cada um de nós que tem que fazer. A memória não vai vir de uma caixa de remédio, a memória não vai vir de um grande tratamento, a memória não vai vir de uma coisa tecnológica. A memória vai vir do seu esforço. Então, a memória se constrói, né? Você que constrói a sua memória de hoje e a memória para frente. É como uma parte do corpo que a gente precisa ir treinando e lapidando com o tempo. Como que funciona isso? Exatamente. Olha, se você imaginar, se você pensar assim, será que eu vou ter dinheiro quando eu ficar velho? O que você tem que fazer? Você tem que guardar um pouquinho de dinheiro agora, depois amanhã mais um pouquinho, outro depois mais um pouquinho, para que quando você ficar velho, você tenha esta poupança. É isso que nós vamos fazer. A poupança mental se faz com o conjunto de atividades nossa, né? Eu posso passar 2, 3 anos fazendo a mesma coisa, sem nenhum tipo de desafio, sem nenhum tipo de preocupação. Será que eu estou fazendo bem a minha cabeça? Né? Isso a gente chama de uma reserva cognitiva, que é o indivíduo que tem um monte de atividade e vai fazendo com que esse cérebro vai ficando pronto, preparado, e aí faz com que ele dure muito mais. Se nós fôssemos viver 140 anos, que nós não vamos viver, nós vamos viver no máximo 120, em média 75, tá certo? Se nós vivêssemos muito, todos nós perderíamos a memória. Então, quer dizer, nós estamos jogando essa perda da memória mais para frente. É isso que nós temos que fazer, melhorando essa poupança mental. Muita gente na prática acha que fazer palavra cruzada é uma boa, estou exercitando a minha memória. Realmente é uma boa, a gente também não pode deixar cair na mesmice ali. Isso que é importante o que você disse, né? Não deixar cair na mesmice para virar uma coisa automática. O cérebro gosta, ele se esforça com desafio. Não é diferente do músculo. O indivíduo que vai lá fazer musculação, ele começa com 2 quilos, chega uma hora que ele precisa passar para 3. O músculo pede para que ele busque mais desafio, mais dificuldade. E é isso que nós temos que fazer. Se a palavra cruzada me dá desafio, eu tenho que fazê-la até o momento que ela me dá desafio. E aí tem uma grande vantagem. Quando nós deixamos a vida do trabalho, que tem muitas obrigações, a gente pode incluir uma outra palavra, além do desafio, o prazer. Então, eu tenho que fazer alguma coisa que dê desafio e ter prazer, né? Então, muitas vezes a palavra cruzada dá isso para algumas pessoas e não dá isso para outras, né? E a gente está falando da terceira idade, mas quando que deve começar a se preocupar com a memória? Porque muita gente já mais nova fala que a memória já está fraca, né? A gente é bombardeado por informação aí o tempo todo. A memória fica fraca mesmo Sim, quando a gente está mais novo? Então, isso é importante, que já tem vários estudos mostrando que a atividade intelectual não precisa ser ler poesia, não é isso. A gente não precisa sofisticar o que a gente chama de intelectual. Intelectual é usar a cabeça, tá certo? O caminhoneiro que faz conta lá na carga dele, isso é uma atividade intelectual. Tá certo? A professora que prepara uma aula é uma atividade intelectual. O açougueiro que faz as contas, que corta, que pensa, é uma atividade intelectual. Como também o indivíduo que lê poesia é uma atividade intelectual. Então, todo grupo de atividade intelectual acima dos 20 anos, ele passa a ser um determinante para depois, entendeu? Porque você já começa a fazer a sua poupança mental. Então, a gente tem que começar muito antes. Agora, o mais importante não é o muito. Não é muito o que a gente tem que fazer. Não adianta eu ter escrito 10 livros quando eu tinha 25 anos, então eu tenho a minha poupança mental? Não. A poupança mental exige o sempre. Não só o muito, o sempre. Aquele indivíduo que teve uma vida intelectual ótima, ganhou vários prêmios, aos 50 anos resolveu viver parado numa praia. Vai ser bom para relaxar? Vai ser bom. Vai abaixar a pressão? Vai abaixar a pressão. O diabetes vai ficar controlado? Vai. Ele vai se sentir relaxado? Vai. Até demais. Porque do ponto de vista de memória, pode ser que ele não continue estimulando intelectualmente os seus nervinhos da cabeça.
A gente fala que sempre bom colocar a criança desde cedo para aprender uma língua nova. Então, não tem idade para isso. Uma língua nova pode ser um desafio aí a qualquer idade. Você colocou uma coisa também importante. A segunda língua é um dos fatores que faz com que o indivíduo tenha uma memória melhor. A gente já tem vários estudos no mundo todo mostrando que as pessoas que têm uma segunda língua, não precisa ser fluente, mas que têm a preocupação de ter a segunda língua, têm menos alteração de memória para frente. Então você veja que aí você já está colocando uma boa saída, né? Por que não aprender uma segunda língua, né? Por que não ficar melhor daquela segunda língua? Então assim, a vida ela tem muitos desafios e ela é muito interessante. Nós não podemos deixar isso de lado porque memória é importante, viu? Joelho é importante, coluna é importante, a visão é importante, dinheiro é importante, mas memória é muito importante. A gente não pode perder isso. Doutor, agradeço muito a participação, as informações. Vou tentar me lembrar disso, sempre vou tentar me exercitar. Muito obrigada pela participação muito bem, muito aqui obrigado. no Bom Dia Paraná.